E hoje eu quero conversar com você sobre mais um ponto cego, uma limitação que acaba restringindo o potencial de muitos donos de negócios que estão buscando fazer seu negócio escalar e que fazem e que chegam num teto e que chegam num momento em que eles não conseguem mais crescer, sobretudo pelo motivo de pessoas e também da própria relação dele com o próprio negócio, que acaba fazendo o negócio ter um crescimento estagnar, o crescimento estagnar, beleza? E se você ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou fundador da Decision Pro, que é uma empresa que treina empresários a desenvolverem o seu processo de tomada de decisão com um pensamento mais crítico, simplificando processos e aprimorando o pensamento disciplinado na hora de fazer o que precisa ser feito para o negócio escalar. E com isso eles conseguem ter uma operação mais enxuta e altamente rentável, com um pouco mais de serenidade na hora de tomar as decisões e se desviam também daqueles famigerados pontos cegos que acabam desviando toda a energia, todo o foco e a capacidade do negócio de empreender. Ele passa menos tempo com a família, ele acaba tendo pouquíssimo tempo para cuidar da própria saúde, até mesmo para fazer do que ele gosta, ele fica sem energia para perseverar, tudo isso por más decisões que são ocasionadas pelos pontos cegos da mente do empresário, que a gente ajuda ele a mapear, identificar e depois a superar o efeito deles na operação para criar um negócio que escala continuamente, que ele possa chegar onde ele quer chegar e alcançar as suas metas. Então, falando hoje sobre limitações, mais uma delas que todos nós, seres humanos, temos, que é quando o negócio chega num teto, chega num limite e, olha, invariavelmente a gente precisa compreender as razões pelas quais esse negócio chegou no limite. O que está fazendo esse negócio ter chegado nesse teto? O que está fazendo o negócio ter estagnado? O que fez com que o negócio chegasse no limite de faturamento e ele não passe? Olha, o ponto-chave aqui que a gente precisa olhar é, sobretudo, uma questão de visão do próprio empresário, a visão dele. O que ele encara como um negócio? O que ocupa hoje na mente dele o significado do que é ter um negócio? As maiores queixas que a gente vê são contratações que não dão certo, pessoas entram e logo saem, um volume muito grande de atividades que o empresário precisa fazer, ele não sabe por onde começar, e entre outras coisas que acaba que a empresa está criada, existem clientes ali que ele atende, mas que de certa maneira parece que não vai, a coisa ela fica empacada, e muito desses problemas que a gente vê não são resolvidos apenas com contratações, com sistema de gestão complexos, com coisas acessórias ali que são colocadas para melhorar a operação, mas elas precisam sim ser avaliadas sob o ponto de vista do que está dentro da mente do empresário a respeito do que é a visão dele. A gente tem um conjunto de necessidades hoje sociais, de mídia, de demandas de mercado, de demandas que o empresário ele acaba sendo objeto de alvo disso, né? Principalmente de pessoas também que saíram de trabalhos formais, né? do mercado formal para abrirem suas próprias empresas, que é os sonhos de consumo. Então as pessoas elas hoje acabam criando negócios para atenderem os seus sonhos de consumo, ou seja, para ter uma casa maior, para poder ter mais qualidade de vida, entre aspas, ali, para poder comprarem aquilo que elas desejam. E esse é uma parte do que sustenta os negócios hoje em dia e que a gente vê que tem muito empresário, muitas vezes, que é principalmente aqueles que estão chegando num... Então, às vezes ele nem quer, mas às vezes ele está tão movido, tão contaminado pelos sonhos de consumo, pelo que o mercado propõe, por isso que a gente ensina o pensamento crítico aqui ao tomar decisões, a definir seu próprio número, que eles acabam limitados por esse tipo de crescimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Chega uma hora que não vai. Então, vou te dar um exemplo para você. Muitos empresários acabam, ao tomarem decisões de crescimento do negócio, eles entram num ritmo frenético, eles acabam aceitando projetos em cima da hora ou num ritmo muito rápido, sem a devida avaliação, sem uma coerência para avaliar, etapas de avaliação que a gente ensina aqui também, sem fazer
um entendimento sem fazer os devidos testes de parcerias, acabam entrando em coproduções, participações ali em outros projetos que não são aquelas que poderiam ter uma estrutura mais adequada, mas foram feitas à pressa, porque estão movidos por uma necessidade financeira absurda, no sentido assim, já estão, à medida em que o negócio foi crescendo, foram conseguindo faturar mais, eles aumentaram o estilo de vida. E essa demanda de aumento de custo de vida fez com que isso exercesse uma pressão financeira para o negócio faturar mais e aí entrou nesse ciclo. Então, o que é importante aqui a gente compreender? Que o empresário ele precisa fazer uma limpeza, uma faxina dos que ele entende por ter um negócio. O negócio não pode ser só uma instituição, né, um mecanismo que ele tem para atender os sonhos de consumo que ele tem, que uma hora isso não vai se sustentar. Não dá para pensar só no lucro, tá? Não dá para pensar só na margem. Ele precisa compreender que o negócio tem uma função de atender, sobretudo, servir do jeito pró, atender o cliente de uma forma estruturada, de uma forma ordenada, mudando esse significado do que ele entende, qual que é a finalidade. Inclusive, ao fazer isso, ao servir do jeito pró, ao servir o cliente, ele também vai estar mais ocupado trabalhando, servindo, ajudando o próximo. E com isso, ele vai ter menos necessidade de um hiperconsumo destrutivo se ele está ambientado, ou seja, se o negócio dele é um ambiente saudável, inclusive para ele. Muita gente criou negócios e o negócio vira o pior ambiente porque veio de um significado equivocado a respeito do que é ter um negócio. Veio a respeito de um significado que é só extrair, ganhar, ganhar, ganhar. Só que a gente percebe que nessa ordem o empresário acaba se esgotando, ele esgota os colaboradores que trabalham para ele, as pessoas não ficam porque não há condições mínimas de se executar um trabalho ordenado, um trabalho progressivo, um ambiente de trabalho com métricas claras, com metas claras. Na verdade, virou meio que uma afobação para se manter o padrão de vida que o empresário, sem perceber, colocou o negócio para, ao invés de estar a serviço do próximo, a serviço dos colaboradores, para os colaboradores atenderem clientes e como a consequência de um bom trabalho, ele receber os dividendos, os frutos de um bom trabalho, ele colocou o negócio para servir aos sonhos de consumo dele. Tem pessoas que vão saber equilibrar, mas é muito tentador quando o negócio vira com essa única, se existir uma base espiritual, uma base mais sólida, uma maturidade maior, o empresário consegue dosar. Mas se ele não a tem, ele vai ter muitos problemas e uma hora ele vai se tornar, essa visão de negócio vai se tornar o fator limitante do crescimento do negócio dele. Por isso que ele precisa atualizar para servir do jeito pró, que é você criar uma estrutura que permita sim que você tenha cada vez mais margem, que você tenha o seu faturamento aumente, que você opere de forma eficaz, que você opere de forma enxuta e altamente rentável. Tudo isso é possível, mas se existe esse equilíbrio, se essa estruturação fica mais equilibrada, beleza? Então eu espero que você tenha gostado desse ajuste de significado, que é muito importante sobre a visão que o empresário tem do próprio negócio e dos efeitos que isso vai ter nas possibilidades de crescimento, beleza? Se você gostou, considere dar o seu like aqui no vídeo e se você precisa ajustar as premissas, os princípios de crescimento do teu negócio, você entende que o seu negócio chegou num teto, considera também se inscrever aqui no canal da Decision Pro e conhecer os programas da mentoria, nossos programas, um deles é a mentoria Decision Pro, que ajuda negócios a escalarem de forma enxuta e altamente rentável, beleza? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.